Bem-vindo, Silva. Vamos aguardar aí um pouquinho enquanto o pessoal vai sendo avisado que nós estamos ao vivo. Carol, seja muito bem-vinda. Dri, Emanuele, sejam todos bem-vindos. Bom, pessoal, nós vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando todo mundo que nós estamos ao vivo. O tema da nossa live de hoje é regimes tributários. Hilton, seja muito bem-vindo. Edson. Bom, pessoal, enquanto o Instagram vai avisando todo mundo aí, vamos então aí iniciar falando um pouquinho. Seja bem-vindo aí, Leonardo. Bom, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou contador e trabalho na área de tributária há mais de 10 anos, né? Já atuei com pequenas, médias e grandes empresas, já trabalhei e trabalho também no operacional e também na gestão do tributo, né? Na estratégia. Bom, então, o mundo dos tributos é aquilo que eu gosto de fazer. Se você não me conhece, você está chegando aqui pela primeira vez, eu te convido a me seguir aqui no Instagram e se inscrever no nosso canal no YouTube, né? O canal Contador Matheus Ferreira, onde todos os dias nós temos conteúdo prático, fácil e relevante para vocês utilizarem no dia a dia de vocês, tá? Eu estou acompanhando aqui quem está entrando, seja bem-vindo aí, Leonardo, Wesley, Douglas, Vanessa, Andréia, sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje vai ser sobre regimes tributários. Vai explicar tudo, vai explicar o cálculo, Não, nós vamos entender o que é cada regime e a prática de cada um, tá? Vamos entender as diferenças que existem em cada um desses regimes. Bom, pessoal, então fica aqui o meu convite para você nos seguir, né? Aqui no Instagram, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, para você sempre estar atualizado. Pessoal, lembrando que hoje, dia 15/7, estão se encerrando as vagas do nosso curso de formação do Zero Analista Fiscal. Então, se você que quer se destacar e fazer o curso mais completo do Brasil dessa área, não perca tempo, porque hoje se encerra as vagas e é a última oportunidade que nós vamos fazer o curso nesse preço. As próximas turmas já terá um preço aumentado. Tá? O curso, rapidamente falando aqui, ele tem 25 módulos, são 4 bônus. Tira dúvidas online comigo e você vai ter todo acesso comigo para tirar suas dúvidas do curso e também as dúvidas que você tiver no dia a dia da sua profissão, tá bom? O foco do nosso curso não é vender atacado, né? Fazer um curso atacado, mas sim fazer um curso onde nós vamos sim desenvolver os nossos alunos que vão estar conosco ali no dia a dia. Por este motivo também de estarmos iniciando uma nova turma, eu tenho um recadinho para vocês que é justamente sobre as nossas lives, né? O que vai acontecer? Nós estávamos com as lives aqui todas as terças e quintas, tá? Às 8 horas da noite no Instagram. A partir da semana que vem, as lives serão somente às quintas-feiras, porque a partir da semana que vem o nosso foco é total para a nossa nova turma, ou seja, vamos desenvolver esses alunos realmente do zero, até eles se tornarem não só analistas, mas especialistas no que tange todo o assunto de tributos, né? Bom, então você que está chegando, Cá, Rafa, Edmara, Manuela, Clodoaldo, Fernanda, Anderson, Fátima, sejam todos muito bem-vindos. E vamos então, de fato, começar o nosso tema, né? Bom, falando um pouquinho sobre regimes tributários, só lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aqui nos comentários que eu vou sempre responder para vocês. E se você não me segue, depois da live você já me segue aqui no Instagram. Bom, pessoal, então falando um pouquinho do que é regime tributário. Os regimes tributários, eles são opções que a empresa vai fazer da forma que ela vai decidir como ela vai apurar o seu tributo, né? Então, o regime tributário é a forma que ela vai dizer para o governo federal, estadual ou municipal, ou até mesmo para o Distrito Federal, como que ela vai fazer a apuração dos seus tributos, certo? Então, essa opção, normalmente, ela é
irretratável por todo o ano calendário, salvo exceções que nós vamos ver que há sim uma possibilidade da alteração dos regimes tributários, tá? Então, o regime tributário ele é uma opção que normalmente vai ser feita no final do ano ou no início do ano, tá certo? Dependendo do regime que aí nós vamos tratar. Mas, basicamente, os regimes eles vão sempre ser, a opção vai ser feita sempre no final ou no começo do ano, tá? E aí nós temos alguns regimes, né? Quais são os regimes tributários que nós temos aqui no Brasil, por exemplo? Nós temos então, vamos fazer de baixo para cima, tá? Então nós vamos fazer daquilo que seria mais simples, daquilo que gera menos trabalho e vamos partindo para aquilo que é mais complexo, tá? Então se nós pensarmos no que é mais simples, Luzinete, G. Alves, Fê Carvalho, Paula Mendes, Sueli Planeta, o que é o mais simples, né? Qual é o regime tributário mais simples existente hoje na nossa legislação tributária? Hoje o mais simples é o MEI. Ah, mas o MEI é um regime tributário? Sim, o MEI ele é sim um regime tributário. Por que ele é um regime tributário? Porque o MEI ele foi criado com o intuito de quê? Ele foi criado com o intuito de dar àquelas pessoas que até então estavam debaixo da ilegalidade, né, que estavam debaixo do que não era natural aos olhos da legislação, uma oportunidade para que essas pessoas se regularizassem e aí criassem um CNPJ, uma empresa e a partir desse momento pudessem usufruir de todos os benefícios que isso lhes daria, certo? Bom, então o MEI, ele é na verdade criado com o único objetivo de regularizar aqueles chamados até então ambulantes, aquelas pessoas físicas que prestavam serviço, aquelas pessoas físicas, por exemplo, que faziam bico, né? E o MEI, ele é um regime onde sim, nós precisamos ter diversos cuidados, nós precisamos ter muita atenção, mas ele é o regime mais simples existente, né? O faturamento dele vai ali, né, de 0 até R$81 mil. Mas existem condições que uma pessoa deve observar que ao fazer a opção pelo MEI, ela tem que estar sempre atenta. Quais são essas opções? Primeiro, a atividade a qual essa empresa ou essa pessoa vai exercer, ela é uma atividade permitida pelo MEI? Ponto. A pessoa que está exercendo esse serviço, o que ocorre às vezes, né? Ela vai e busca uma atividade enquadrada pelo MEI, mas ela não exerce aquilo, ela exerce alguma atividade, vamos dizer que análoga àquelas atividades que são permitidas ao MEI, ou seja, ela vai, como nós podemos falar, ela vai desviar a sua atividade para que ela possa usufruir dos benefícios do MEI. O MEI, como eu disse, ele vai de um faturamento de 0 a R$81 mil. E os recolhimentos mensais do imposto, do tributo que aqui é gerado, que no caso é o DAS-MEI, ele vai variar pela atividade da empresa. Então as empresas que têm como atividade comum o comércio vão recolher um valor. As atividades que vão ter comum o serviço vão recolher outro valor e as empresas que, por exemplo, MEI, tiverem as duas atividades, comércio e serviço, recolherão outro valor. Dentro deste valor que nós estamos falando que será recolhido, nós temos ali o imposto estadual, o municipal, quando devidos de fato pela atividade, quando forem fatos geradores das atividades exercidas, e o INSS, né? Que esse INSS garante para a empresa optante pelo MEI diversos benefícios, como afastamento por doenças, afastamento de gravidez e diversas outras condições. Além de tudo isso, gente, o foco não é dar uma aula sobre MEI, tá? Além de tudo isso, o MEI ele tem diversas condições que devem ser observadas e colocadas na ponta do lápis, né? Porque muitas das vezes a pessoa pensa, eu vou ser MEI, vou pagar uma taxinha de imposto e não vou ter mais nenhum imposto, quando isso não é verdade.
o MEI sim, ele deve ter uma contabilidade para que ele sim queira justificar despesas que ele incorreu na sua atividade e ali ter uma distribuição de lucro correta. Se ele não fizer isso, será tributado pela base do lucro presumido o seu imposto de renda. E esse imposto de renda que eu estou falando é da pessoa física. Então o MEI precisa sim ter muito cuidado no momento de fazer a sua declaração da pessoa física, ou seja, o sócio do MEI, porque ele poderá pagar mais imposto do que ele está planejando, tá? Mas isso aí é assunto para uma outra aula. Bom, então, depois do MEI, quem que nós temos aí na escala de complexidade, né? Complexibilidades, aí são as empresas do Simples Nacional. Só vou dar uma baixadinha na lousa aqui para ficar melhor. Bom, para vocês que estão chegando agora, nós estamos falando sobre regimes tributários. Bom, então, se o MEI é o menos complexo, é o mais simples, o simples ele tem uma certa complexidade, tá? O Simples Nacional, que é o regime unificado de arrecadação dos tributos municipais, federais, do Distrito Federal e da Receita Federal, ou seja, da União, ele tem sim uma certa complexidade. Qual seria essa complexidade que o Simples pode nos trazer? A complexidade gerada pelo Simples está dentro da sua própria legislação, que não é uma legislação simples, não é uma legislação fácil de se entender e é uma legislação que causa, muitas das vezes, dúvidas naqueles que praticam e utilizam esta legislação. Temos que pôr um ponto aqui que é que a maioria das empresas, quando eu digo a maioria, nós estamos falando de mais de 90% das empresas do nosso país, são optantes pelo Simples. Hoje, então, quem gira o mercado, quem faz as coisas acontecerem, são os médios e os pequenos empresários, sabe? Os médios e pequenos negócios, porque serão essas empresas que estarão sempre no dia a dia atendendo tanto as grandes empresas quanto o consumidor final, tá bom? Então, o Simples Nacional, de simples, ele basicamente não tem nada, tá? Mas falando um pouco do Simples, como que ele funciona? Em relação ao faturamento, ele vai vir de 0 a 4.800.000. Ah, mas existe aí um sublimite da receita que são retirados de dentro do Simples, os impostos estaduais e municipais. Existe. Gente, sim, temos, por isso que eu estou falando, não é tão simples. Faturamento, para que uma empresa esteja enquadrada como simples, esquece a questão de sublimite, esquece a questão de tributar o ICMS ou o ISS fora do Simples. Não estamos falando disso. Estamos falando sobre enquadramento. Então, o Simples ele vai de 0 a 4.800.000. Temos aí diversas condições, como por exemplo, os 20% do faturamento para se manter no Simples, depois fazer a saída de dentro desse regime com uma certa calma. Existem, como existe no MEI, a questão da proporcionalidade da receita, né? Aquelas empresas que abrem durante um ano, elas têm que o quê? Observar os meses que elas terão abertos e dividir o faturamento total por 12 e ver quanto elas poderão faturar, seja no Simples ou seja no MEI. Tá? Existem também condições e situações como segregação de receita, né? PIS e COFINS monofásico, substituição tributária, seja por parte do substituído ou seja por parte do substituto, mas o Simples ele gera sim diversas situações, diversas condições que não deixa ele tão simples assim para o dia a dia dessa nossa profissão, tá? Mas o Simples, falando um pouquinho mais dele, ele é uma atividade que vai focar em empresas em geral. Existem sim atividades que não poderão optar pelo Simples, mas essas atividades geralmente são atividades bem específicas, né? Mas a grande maioria das atividades poderá sim optar por este regime. E optando por este regime, esta atividade será enquadrada em um dos 5 anexos que ali
nós temos existentes. Esses anexos serão separados por atividades da mesma forma, né? Então nós temos o anexo 1 do comércio, 2 da indústria, o 3 dos serviços, mais ligados ali na questão de manutenção, serviços mais simples, né? O anexo 4 ligado mais na questão da construção civil e o anexo 5 são os serviços, mas nós podemos também dizer que são os serviços ali das atividades regulamentadas. E olhando para o anexo 5, nós temos que observar que tem e existe o fator R, tá? Gente, tudo isso que eu estou falando, por exemplo, fator R, cálculo simples, nós já temos vídeos gravados lá no YouTube, tá? Se você quiser depois assistir, depois dessa live você vai lá assistir, tá? Então, pessoal, nós temos sim diversas condições no simples que não gera a falsa impressão que o nome traz para nós, né? O Simples Nacional. A simplicidade que na verdade o Simples quis nos trazer não foi a simplicidade na apuração, não foi a simplicidade na legislação, mas sim foi a simplicidade na reunião do recolhimento. Porque antes de existir o Simples Nacional, nós tínhamos aí a figura do Simples Federal. E o Simples Federal, a empresa ela recolhia os tributos federais em uma guia, certo? Simples Federal. E os tributos de Estado e de município eram recolhidos à parte. Então a simplicidade que traz pelo nome Simples Nacional é a simplicidade pelo fato do recolhimento unificado, mas não pelo fato do cálculo, não pelo fato da legislação, tá certo? Bom, seguindo a nossa ordem, qual é o próximo regime tributário que nós colocaríamos aqui? Quem me responde isso? Temos aí candidatos à resposta, nós temos opções, né? Ninguém se habilita a responder. Bom, nós temos não vou falar que são os 3 últimos, porque existem mais regimes de tributação, tá? Mas o próximo que nós temos dentro aqui da nossa lista é o lucro presumido, né? Por que o lucro presumido? Exatamente, Hilton, isso mesmo. Por que o lucro presumido, ele segue aqui a nossa linha de complexidade, né? Porque o lucro presumido, se nós formos analisar o pé da letra, ele é mais simples que o simples, tá? Mas nós vamos colocar ele à frente do simples no grau de complexidade, porque as obrigações acessórias, a contabilidade, tudo que envolve o lucro presumido o torna mais complexo que o próprio simples, tá? Mas o lucro presumido ele é um regime de apuração aonde nós temos sim um range de faturamento, né? Um limite de faturamento. Qual é o limite de faturamento do lucro presumido? Ele vai vir de 0 até 78 milhões. De 0 a 78 milhões, tá? Então quer dizer que se eu tenho uma empresa que fatura acima de 78 milhões, eu preciso estar no lucro real? Sim. Precisará sim estar no lucro real. Então o que acontece no lucro presumido? O lucro presumido, esses três regimes aqui que nós vamos falar, eles são regimes que vão tributar na base do lucro, ou seja, na base do resultado. Independente da forma que esse resultado vai ser considerado, mas a base para a consideração aqui é, de fato, o resultado da empresa, seja ele positivo ou seja ele negativo. O lucro presumido, o que ele é? Ele nada mais nada menos é que a presunção do lucro de uma determinada atividade que o governo estipula, ou seja, com base em uma tabela. Então, por exemplo, o governo estipula que as atividades de comércio comum, por exemplo, elas têm ali lucro líquido de 8%. As atividades de serviço têm um lucro que eles presumem de 32%.
os postos de combustíveis têm ali uma presunção de 1,8%, 1,6%, tá? Então, este regime ele vai ser tributado com a base do lucro. Ah, mas o lucro da minha empresa não é 8%, não é 32%. Aí, gente, tem que ser analisado para ver se não há a possibilidade de um regime melhor. Mas o lucro presumido, nós vamos sempre observar a tabela para gerar a tributação, tá? Então, o lucro presumido, ele é um regime que vai ser sempre tributado com base no lucro. Isso nós estamos falando de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, tá? Quando nós olhamos para trás, no simples e no MEI, todos os tributos que envolvem esse regime estão ali detalhados e já recolhidos dentro de uma guia, né? Salvo o simples lá no fim de faturamento. Mas o lucro presumido, ele não. Ele vai ter uma guia para cada tributo, uma guia para PIS, para COFINS, para imposto de renda, para contribuição social, para ICMS, para ISS, para IPI, né? O que não ocorre, por exemplo, no simples, tá? Agora, o lucro presumido, nós temos que observar o quê? Como que se comportarão os outros tributos que não são ali regidos pela tributação do lucro, certo? Por quê? Quem é regido pela tributação do lucro é o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses dois tributos são regidos pela tributação do lucro, tá? Por isso do nome lucro presumido. Agora, os outros tributos, como por exemplo o PIS/COFINS, o ICMS, o IPI e o ISS, eles receberão outros nomes dentro do lucro presumido, tá? Então, o PIS e COFINS, dentro do lucro presumido, nós temos a figura da cumulatividade, ou seja, o regime cumulativo. Então, o que quer dizer o regime cumulativo? O regime cumulativo quer dizer que nós vamos calcular o tributo, no caso PIS e COFINS, pela acumulação das receitas. E essa acumulação das receitas nos gerará uma receita bruta que poderá ser deduzida de alguns itens com base na legislação, tá? Gente, eu sei que está um pouco subjetivo o que eu estou falando, mas isso aqui é tudo para que vocês tenham uma base de entendimento. Então, vai gerar a nossa receita bruta, como eu estava dizendo, e ele vai poder ter as deduções com base em alguns itens que a legislação nos traz. E aí, o PIS e COFINS vai ser tributado com esse resultado. Agora, o ICMS e o IPI, eles serão tributados no regime da não cumulatividade, tá? Agora, o ICMS ele não vai receber o nome de não cumulativo, ele vai receber o nome de regime normal, assim como o ISS, tá? Mas tanto o IPI como o ISS, o ICMS, eles poderão trabalhar com um sistema que a gente chama de débito e crédito, ou seja, eu aproveito os créditos das minhas matérias-primas e daquilo que eu comprei com base na legislação eu poderei creditar, e com base nas minhas vendas, das minhas operações que saiam tributadas, eu vou ter os meus débitos e a partir disso eu vou confrontar o total dos meus débitos com o total dos meus créditos e vou ver o que deu mais. Se eu tive mais débito do que crédito, obviamente eu irei recolher o tributo. Se eu tive mais crédito do que débito, esse saldo será carregado para o mês seguinte, tá? Agora, o ISS ele também será tratado como regime normal, mas ele não tem sistema de débito e crédito, ele simplesmente vai ser tributado pelas notas fiscais de serviço. Ponto. Acabou aí. Certo? Então, entendemos. Agora, o lucro, qual é o próximo regime depois do lucro presumido? Quem se habilita aí a arriscar o próximo regime de tributação? Temos algum candidato? Enquanto eu vou escrevendo aqui. André é arbitrado. É esse mesmo, André. É o arbitrado. Ah, mas o arbitrado não é mais complexo que o real? Não. Na verdade, o arbitrado ele é até mais fácil, tá? Porque o arbitrado nós temos que sim observar algumas condições.
Contadora Giarola, ela é o arbitrado mesmo, tá? Porque o real, ele é o mais complexo de todos, tá? Então aqui o segundo é o arbitrado. Ah, mas por que é o arbitrado? Como que funciona o arbitrado? Eu nunca vi arbitrado, eu nunca fiz uma empresa que tivesse apurando por esse regime. Pessoal, o lucro arbitrado, ele também vai seguir o que o nome está dizendo. Assim como o lucro presumido, ele vai trabalhar com base na presunção do lucro, com base em uma tabela. O arbitrado também trabalhará com base em um arbitramento do lucro. Então, o que quer dizer? Quer dizer que o governo federal ele vai arbitrar o lucro de determinada apuração ou atividade. E por que o lucro arbitrado está à frente do presumido e atrás do real? Porque o lucro arbitrado, quando uma empresa ela opta pelo lucro arbitrado, alguma coisa tem de problema. Quando eu digo alguma coisa tem de problema, quer dizer que ou ela não tem ali registrada as suas operações, ou ela deixou obrigações acessórias para trás, ou ela tem algum problema de documental, tá? Coisas que possam gerar problemas e ela não tem a capacidade de demonstrar para o fisco como vai chegar na base de cálculo dos tributos, tá? Então, o arbitramento do lucro ele vai se dar de duas formas. A primeira forma, nós podemos conhecer a receita, tá? A receita que nós temos. Boa noite, Elaine. E a segunda forma é a forma que nós não conhecemos a receita, ou seja, receita conhecida e receita desconhecida, tá? Receita conhecida é a mais fácil. Por que ela é a mais fácil? Porque a receita conhecida quer dizer que eu conheço qual é a minha receita, mas eu optei em fazer pelo arbitrado. Então, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer para tributar o lucro arbitrado? Eu vou olhar para a tabela de presunção lá do lucro presumido, a mesma tabela, só que eu vou acrescer alguns pontos percentuais naqueles percentuais de presunção. Se eu não me engano é 20%, tá? Mas agora minha cabeça pode estar falhando. Mas se eu não me engano é uns 20% sim. Então, ou seja, se eu tributaria 8%, por exemplo, atividade de comércio, indústria, no arbitrado eu tributaria 8% mais 20%. Não quer dizer que vai ser 28%, é 20% dos 8%, tá? Se eu não me engano vai dar, acho que é 9,6, alguma coisa assim, tá? Mas, olha só, temos aqui então o nosso lucro arbitrado, na situação da receita conhecida, certo? Agora, existe o arbitramento quando nós não temos a receita conhecida, ou seja, a receita ela é desconhecida. Pessoal, se vocês sabiam dessas informações do lucro arbitrado, deixa um joinha assim para mim. Agora, se isso é novo para você, manda uma carinha, qualquer carinha que estiver para vocês, tá? Então, o que acontece? Quando nós temos a figura do desconhecimento da receita, como que será feita, então, a apuração? A apuração se dará quais segmentos que mais trabalha com arbitrado. Gil, olha, vou ser bem sério para você. Eu também nunca vi uma empresa trabalhar com arbitrado. O que eu já sei, que eu já vi, já sei, não é uma atividade específica que trabalharia, mas sim as empresas que têm problemas com documentação, fiscalização, não tem o seu dia a dia em ordem, que aí fazem a opção pelo arbitrado. Porque indo por presumido ou por real seria um tiro no pé. Então o arbitramento gera para ela uma condição diferente perante a legislação, tá? Então, quando nós temos a receita desconhecida, retomando um pouquinho aqui, nós temos lá o quê? A condição de que não somos mais nós que vamos fazer essa tributação. Não. Quem vai fazer? É o governo federal. Mas como que ele vai fazer? Com base em uma lista que existe já dentro da legislação, que ele faz essa separação, que aí a tributação poderá ser feita pelo aquilo que foi declarado, por exemplo, no balanço patrimonial, poderá ser feita, por exemplo, pelas informações que estiverem ali na DRE,
né? Como? Por exemplo, ele pode tributar sobre os estoques, ele pode tributar sobre a conta de clientes, ele pode tributar sobre a conta de fornecedores. Olha só, ele pode tributar pelo CMV declarado dos últimos anos. Estranho isso, né? Mas é o que acontece quando nós temos o desconhecimento da receita, no caso do lucro arbitrado, tá? Isso nós estamos falando, essa tributação dos 20% aumentado ou do desconhecimento nessa listagem, do imposto de renda e da contribuição social. Agora, o PIS e a COFINS, ele também seguiria o regime da cumulatividade, assim como é lá no lucro presumido, seguindo também as mesmas alíquotas, tá? O ICMS e o IPI. O ISS também ser exatamente igual lá do lucro presumido, tá bom? Bom, pessoal, então o lucro arbitrado, ele é sim um regime que quando nós vemos, ele nos arrepia, ele nos gera um certo medo, mas não é um medo pelo fato de que quando pegar uma empresa dessa fazer nós vamos ter dificuldade, não, mas é um medo pelo desconhecimento da legislação. Se vocês de fato entenderem o lucro arbitrado, e aqui no nosso canal, lá no YouTube e no Instagram também tem vários vídeos disso, vocês vão ver que o arbitrado ele não é um bicho de 7 cabeças como às vezes nós colocamos. Isso. E aí, o nosso próximo regime, quem que é? É o lucro. Já foi falado. O lucro real, né? Está aqui um regime que quando alguns contadores vêm, chega a arrepiar, né? Gente, quando a gente falar, por exemplo, eu sei que existem contadores que trabalham, por exemplo, só com simples, né? Eu entendo esse lado e eu entendo, mas não concordo. Porque, na minha opinião, nós precisamos trabalhar com todos os regimes e entender todos eles, tá? O lucro real, ele é sim o regime mais complicado de todos, tá? Ele é um regime que gera diversas alterações porque os tributos passam a ter aqui legislações muito específicas. Não estou falando só do imposto de renda e da contribuição, não, tá? Eles têm legislações bem mais específicas, né? Olhando para o caso do PIS e da COFINS. Mas não deixe o lucro real fazer com que você perca o seu sono, mas sim use o lucro real, como eu sempre digo, né? De degrau. Aprenda o lucro real, aprenda o arbitrado, aprenda o presumido e use isso para ser um diferencial para vocês, tá? Então o lucro real, ele é mais ou menos o que está dizendo o nome, né? Real, ou seja, o lucro real da empresa. Mas esse lucro real que a empresa teve, ou seja, aquele lucro de fato, aquela última linha da DRE, não é o lucro que nós vamos utilizar para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Por quê? O lucro real, ele vai ser feito, ou seja, a apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, ele vai ser feito sobre a contabilidade, né? Então, sobre a contabilidade, nós temos ali diversas situações que vão ser registradas que a legislação não nos permitirão nem acrescentar ao lucro, nem reduzir o lucro, né? Ou seja, acrescentar o resultado ou reduzir o resultado. Então, aquele último resultado da DRE, ou seja ele positivo ou negativo, não quer dizer que você vai ter que deixar de pagar ou vai ter que pagar o tributo. Porque nós teremos que levar aquele resultado para onde? Para o LALUR. E fazer todos os ajustes necessários que esse regime nos impõe. Tá? Então quer dizer o quê? Alguém pode até me falar assim, mas eu já ouvi falar, ou já vi frase de alguém falar assim, o lucro real, se a empresa der prejuízo, não paga imposto. Quem já ouviu falar isso? Dá um joinha aí para mim. O lucro real deu prejuízo, não paga imposto. Gente, isso é uma verdade até a vírgula. Por que é até a vírgula? Porque a empresa, sim, ela pode ter prejuízo. Mas as despesas que ali forem registradas, de repente, perante a legislação, elas não são dedutíveis. E não sendo dedutíveis, elas voltarão lá pro resultado.
E aquele resultado que a princípio e financeiramente falando ele é prejuízo, quando nós olhamos para o resultado fiscal e tributário, ele passa a ser lucro. E sendo lucro, você passará a pagar imposto numa empresa que deu prejuízo. Então não é porque a empresa deu prejuízo que você vai deixar de pagar o imposto. Isso precisa ser muito bem olhado. Agora, poderá também ter uma empresa que essa empresa ela teve lucro, ela apurou o seu lucro, tá? Só que ao levar esse resultado para o LALUR, foi verificado que existia uma receita, ou seja, uma conta que aumentou o resultado, que não poderia ter aumentado, tá? E essa conta, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que ser retirada dentro do LALUR. E quando ela for retirada dali de dentro, o resultado vira negativo. O resultado sendo negativo, essa empresa não pagará o tributo. Então precisa se tomar muito cuidado quando se fala o lucro real quando tem prejuízo não paga até a vírgula. Se esse resultado for ajustado no LALUR, aí sim você pode falar isso. Então o lucro real ele não paga o imposto quando o resultado ajustado for negativo. Resultado ajustado no LALUR. Ponto. Tá? Então, o imposto de renda e a contribuição social dentro do real se darão dessa forma. Tá? Agora, o ICMS, o IPI e o ISS funcionam da mesmíssima forma igual do presumido e do arbitrário. Tá? ICMS e IPI vão trabalhar no sistema de não cumulatividade, ou seja, sistema de débito e sistema de crédito, e o ISS no sistema do regime normal. Tá? Agora, quem vai mudar drasticamente além do imposto de renda e da contribuição social, é o PIS e COFINS. Por quê que o PIS e COFINS muda drasticamente? Porque essas duas contribuições, ou seja, esses dois tributos, eles trabalhavam até então no regime da acumulatividade, ou seja, na acumulação das receitas. Agora, eles vão trabalhar no regime da não cumulatividade. Então quer dizer que eles vão ser exatamente igual o ICMS e o IPI? A forma de cálculo sim, mas o PIS e COFINS possui uma gama de créditos muito maior do que o ICMS, do que o IPI. E muita gente não faz e muita gente nem sabe. O grande problema e a grande pulo do gato, vamos assim dizer, que muita gente deixa passar é tratar PIS e COFINS e IPI igual ICMS. Tá? Eles são diferentes, gente, eles são completamente diferentes. Aquilo que você de repente pode tributar no PIS e COFINS, se creditar, você não pode no ICMS, mas você pode no PIS e COFINS. De repente você pode no IPI. Então, não trate ICMS, IPI, PIS e COFINS da mesma forma. Tá? Eles são diferentes e isso precisa ser muito bem colocado. Agora, quando nós falamos em complexidade de declaração, aqui é o rei, né? Lucro real é o rei das obrigações acessórias, porque todo o detalhamento possível está aqui, tá? Existe um limite de faturamento para o real? Não, gente, aí aqui já é o último limite mesmo, porque não vai existir um regime acima do real. Agora, existem outros regimes de tributação, além desses regimes que está aqui. Vocês acham que existem outros regimes de tributação? Coloca para mim aí, escreve só sim ou não, só para eu saber. Sim, para se existem outros regimes e não para se não existem outros regimes. Enquanto isso eu vou preencher a nossa escadinha aqui. Bom, ninguém respondeu, então não sei se eu conto, não sei se eu não conto, mas vamos para a nossa escadinha primeiro. Bom, se nós olhássemos e colocássemos todos esses regimes juntos em algum lugar, no sentido de observação do fisco, no sentido de
do olhar do fisco, nós teríamos esse seguinte cenário. Então temos aqui o Wilton Luiz, não. G. Alves, já vou te responder. Andréia, não. Tá? Eu vou responder já já. Já que você responder, eu vou responder. O G. Alves, em que posso tomar crédito de PIS e COFINS? G. Alves, a opção de crédito do PIS e COFINS dentro do lucro real é bem abrangente, tá? Isso não daria para explicar hoje, teríamos que ser um vídeo mais específico. Bom, se nós olhássemos aqui, então esse bonequinho aqui é o fisco, seja o fisco estadual, municipal, Distrito Federal ou a União, tá? Então quem está aqui embaixo? O MEI. O MEI ele não quer saber. Ele tem uma fiscalização automatizada, certo? Com base nas declarações, e aí pouco importa. Porque o que importou para o MEI? Registrar aquelas pessoas que viviam debaixo ou longe da legalidade, tá? Então, pouco importa. O Simples, então nós damos um passo à frente. O Simples já é um regime que eu me importa um pouco. Não na esfera federal, mas na esfera estadual e municipal eu me importo mais. Por quê? Pode ser que essa empresa ela tenha que pagar o imposto por fora, né? O ICMS e o ISS, mas ele está ali. Eu sei que ele está ali, quando der, eu fiscalizo. Mas não me convém ficar sempre ali fiscalizando, apurrinhando esse contribuinte, por quê? Porque as receitas e a quantidade de coisas que ele pode fazer errado não é tão grande quanto uma empresa do lucro presumido. Ou seja, aqui nós já partimos para um patamar um pouco maior, né? Faturamentos até 78 milhões, condições de obrigação acessória mais detalhadas, né? Então, eu estou ali, sei que ele existe, dependendo de um faturamento eu vou com certeza fiscalizar ele, e abaixo de um faturamento não. Mas se precisar, o SPED está aí para que automaticamente eu já gere essas autuações, esses autos de infrações e toda essa fiscalização. Tá? Agora, depois do lucro presumido, é o arbitrado. E por que o arbitrado está aqui? Pô, o fisco vai olhar para uma empresa que optou pelo arbitrado e vai dizer, mas por que esse cara está optando pelo arbitrado? Qual é o problema que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Então, quando uma empresa ela opta pelo arbitrado, já acende uma luzinha vermelha. Então, a fiscalização ela é mais ativa aqui. Tá? Embora ela tenha muita nuance e muita igualdade com o presumido. Mas aqui suspeita-se e já pressupõe, já presume-se que existe problema. Tá? Agora, o último regime que nós temos aqui na nossa situação aqui é o real. Porque são as maiores empresas, são as empresas de capital aberto, são empresas que colocam e geram valores mais altos, certo? Então a atuação do fisco aqui, ela é muito mais ativa. Tá? Ah, eu trabalho com lucro real, mas eu nunca vi uma fiscalização federal. Sorte é sua. Mas existe um ponto de que a fiscalização federal, ela coloca um nível de faturamento. Dali para cima ela olha, dali para baixo não. Tá? Não é que ela vai deixar de olhar. Quer dizer que ela vai olhar, mas de uma outra forma. Não de uma forma mais apurada. Ela vai ter os SPEDs na mão, ela já tem o XML, já tem todas as informações. Mas o lucro real, sim, sempre será a nossa grande questão, né? Agora, respondendo para os nossos amigos que participaram, quem é os outros regimes de tributação que existem perante a legislação? Se vocês ouviram falar ou não, nós temos as empresas imunes, e as empresas isentas. Tá? Ah, mas isso é regime de tributação? É sim. Por quê? Ele não vai pagar imposto.
Gil, qual o nível de valor? Não entendi a pergunta. Qual o nível de valor do quê? Só para eu ter uma base. Ele não vai pagar imposto, ele é imune, ele é isento. Sim, ele é imune, ele é isento, mas porque a legislação deu essa condição para ele. Tá? Mas não é porque ele é imune ou isento que deixa de ser um regime de tributação. Tá? Esses regimes de tributação, nós vamos colocar ele entre esses três aqui, ó. Por que nós vamos colocar entre esses três? Porque como já há uma predisposição da legislação em gerar para essas atividades uma isenção ou uma imunidade, ou seja, a legislação já traz isso, exatamente, André, é isso aí mesmo, já traz isso para ele, quer dizer que para ele escorregar e perder essa condição é muito fácil. Então, sim, a fiscalização atua sobre essas empresas, que são terceiro setor, entidades religiosas, ONGs, né? Associações, times de futebol, querendo ou não, também são imunes e isentas, mas temos um projeto de lei que visa transformar os times de futebol em empresas normais. E se isso acontecer, vai ser muito bom. Qual o nível de valor quanto a fiscalização federal acompanha perto do lucro real que você citou? Ô Gil, eu não sei esse nível de valor. Isso que eu estou falando, eu ouvi de um fiscal da Receita, tá? Um fiscal da Receita me disse isso, que eles põem um corte ali e dali para cima eles avaliam. Eu estimo acima de 50 milhões, eu estimo. Acima desse valor, mais ou menos. Qual a diferença entre imune e isenta, André? A diferença entre imune e isenta, basicamente, pela legislação e pela tributação é quase que nenhuma, né? Porque ambas não vão pagar o imposto. Nós estamos falando da questão do imposto de renda e da contribuição social. Mas a imunidade, ela é, vamos dizer assim, um benefício fiscal máximo. Por que ele é um benefício fiscal máximo? Porque a imunidade, André, ela vai estar ligada totalmente no instrumento legislativo mais forte que existe no nosso país, que é justamente a Constituição Federal. Então, tudo que está tratando de imunidade, você pode reparar nisso, ele vem proveniente da Constituição Federal. A isenção, ela vai se dar em instrumentos normativos, instrumentos legislativos, abaixo da Constituição. Não que ela é pior ou melhor que a imunidade. Não que ela é mais forte ou mais fraca que a imunidade. Mas a imunidade, ela tem, vamos falar assim, um tratamento mais requintado pela legislação. Tá bom? Sil, MEI precisa de contador? Minha opinião, tá? Sim. Por quê? Se o MEI, lembra que eu falei lá no começo da aula que o MEI ele pode acabar tributando o imposto de renda da pessoa física e colocar o pé pelas mãos e achar que vai pagar só a guiazinha do DAS e no fim das contas ele vai pagar muito mais imposto? Para ele fugir disso, ele precisa sim de um bom contador. Não só de um contador, mas de um bom contador, tá? Porque não é qualquer um que conhece isso, tá certo? Mas minha opinião, a legislação não prevê que o MEI precisaria de contador. A legislação fala que não precisa. Mas, minha opinião, é uma empresa, é um CNPJ, sim, eu colocaria necessário um contador nesse ponto. Tá? Bom, pessoal, essa aula de hoje, o objetivo dela é mostrar para vocês os regimes tributários existentes, né? Quais são as diferenças que existem sobre eles e também mostrar para vocês que não precisa ter um certo receio em trabalhar com empresas como presumido, arbitrado ou real, tá? Porque sim, nós podemos ser diferenciados, estar diferenciados no mercado. Agora, eu vou abrir para vocês as perguntas e eu já agradeço todos vocês que participaram. Eu não vou falar o nome de cada um aqui, que eu vou errar, eu vou esquecer, mas de verdade, as perguntas, como por exemplo as últimas aqui da Sil, da André e outras que tiveram, do Gil,
essas perguntas, elas agregam muito aqui no conteúdo, tá? Agora, enquanto vocês vão colocando as perguntas aí, eu vou falar mais um pouquinho. Gente, toda quinta-feira, então a partir da semana que vem, nós estaremos ao vivo aqui no Instagram, tá? Às 8 horas da noite, sempre com os conteúdos aqui atualizados e importantes para vocês, né? Nós fizemos uma live dias atrás sobre as alterações que iriam ocorrer de CFOP, CST-DCMS e CSOSN e trouxemos tudo para vocês. Tudo o que ia acontecer. Agora, o governo veio e mudou tudo. Então, nós teremos sim um novo vídeo. Agora, quando esse novo vídeo vai sair, nós vamos nos programar, tá? Porque nós temos aí uma lista de temas para passar aqui para vocês. Agora, Matheus, eu quero aprender mais. Eu quero aprender mais sobre o MEI. Eu quero aprender mais sobre o simples, sobre o presumido, o real, o arbitrado. Eu sei o simples, eu sei como funciona, mas tudo? Eu sei o presumido, mas tudo? Gente, no meu curso de formação do zero analista fiscal, tudo isso que eu estou dando para vocês agora em praticamente 1 hora, vocês vão ter horas e horas e horas e horas e horas de conteúdo teórico e horas de prática, tá? Do dia a dia de fato da profissão. Então vocês querem acompanhar e estar junto comigo e se desenvolver comigo, tá? A profissão de vocês e o seu conhecimento, gente, eu convido vocês a participar do curso, tá? De formação do zero analista fiscal. Como eu disse, as vagas são limitadas e elas vão se encerrar hoje às 23h59. Depois, nós não temos previsão para uma próxima data deste curso e também o preço não será mais o mesmo, tá bom? Então, fica aqui este aviso e este alerta. Alguém pode me perguntar, como já me perguntaram, mas o presumido, eu vou aprender a fazer de fato? Gente, vai. Eu tenho material, e o material está disponibilizado para vocês a verem, reverem, e vocês vão assistir às aulas, rever as aulas, fazer exercício, e depois a gente ainda vai para a prática no sistema. Eu quero saber como que você não vai aprender. Mas eu não estou entendendo, eu não estou conseguindo. Você vai ter o meu contato direto, eu e você aqui, ó, olho no olho. Nós vamos se falar. E eu vou pegar na tua mão, é sério isso, eu vou pegar na mão de vocês e vou falar, você vai fazer assim, 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 assim. Tá bom. Mas agora eu estou com uma dúvida aqui, ó, no meu dia a dia, eu não consigo fazer isso. Como eu faço? Gente, eu não vou ser simplesmente uma pessoa que vai vender um curso para você e vai deixar vocês ao léu. Eu sim vou estar lado a lado aqui, ó, parceria, ombro no ombro, olho no olho, sempre junto. Porque o foco do meu curso, como eu disse, não é vender curso. O foco é o resultado de vocês. Então o seu resultado é o meu resultado. Você se diferenciar, você conseguir um emprego melhor, você conseguir um salário melhor, esse é o meu objetivo. Você se destacar. Tá certo? Bom, então pessoal, se não temos mais dúvidas, eu vou encerrar essa live por aqui, tá? E espero vocês na quinta-feira, 8 horas da noite, aqui. Não, a próxima live será no YouTube. Eu vou avisar vocês por aqui, mas a próxima live será no YouTube. Muito obrigado a todos vocês que participaram de coração e vejo vocês quinta-feira às 8 horas da noite.